E aí, eu não lembro nem mais como é que faz isso, mas estamos aqui de volta com os vídeos tradicionais. A gente estava só com, por enquanto, os podcasts, que era só áudio, mas eu senti necessidade de comentar sobre alguns temas que a gente tem vivenciado, que a gente tem experimentado, e nós como sociedade, né? Eu desconfio muito assim de um evangelho e desafio você a fazer o mesmo. De um evangelho que não se conecta com questões e pautas sociais. Então, quando uma determinada comunidade ou uma determinada linha teológica começa a pregar um evangelho que seja descolado da vida cotidiana, das pautas sociais, daquilo que nos cerca, questões políticas, questões assim de dia a dia mesmo, sabe? Tanto do Brasil, da cultura, ou temas que impactam o mundo, eu acho difícil isso fazer parte de um verdadeiro evangelho. Porque quando eu olho para o evangelho, eu vejo que esse mesmo evangelho, essa mesma mensagem de um Jesus Cristo que morreu, que venceu a morte, mas que ressuscitou e hoje se assenta no trono à direita de Deus, esse mesmo evangelho ele está diretamente conectado com a nossa vida prática, sabe? Não adianta para mim a gente sair da igreja no domingo ou no sábado e não conseguir conectar aquilo que a gente recebeu na segunda-feira, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina, com a nossa família. Sabe, então eu desconfio muito, estou só fazendo essa introdução para a gente refletir um pouco, conversar um pouco sobre essa segregação basicamente grega, sabe? Esse pensamento dualista grego, sendo que na verdade o evangelho ele está diretamente relacionado com as questões do nosso dia a dia. Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele tinha cansaços de homem, ele tinha tentações de homem, de ser humano, que eu digo. Ele tinha as mesmas lutas, as mesmas perseguições, calúnias que a gente sofre no dia a dia, ele também sofreu, e às vezes muito pior do que nós. Mas ele venceu em todas as coisas. Então eu queria tratar hoje aqui de alguns temas que vêm assim, tomando uma certa proporção na mídia e também nas redes sociais. Eu não acompanho BBB, não, já tem assim anos, e na verdade eu nunca acompanhei de verdade, né? Nunca senti vontade de acompanhar, não é o tipo de programa que eu gosto, sabe? De férias com o ex, entre outros. Esse tipo de reality não me atrai, eu não gosto. Eu não quero aqui endemonizar nada. João, eu particularmente não gosto. Deixa eu só ver se tá gravando mesmo. Tá. Só que surgiu um caso, domingo agora, eu tô gravando esse vídeo na terça, acho que surgiu no domingo. Primeiro que nesse BBB já teve vários pontos a discutir, né? O tal do casamento aberto, gente que se atrai por pessoas inteligentes. Mas o que mais chamou a atenção, particularmente a minha e de várias outras pessoas, foi da relação de um casal. Pra você ter noção, nem lembro o nome do casal, mas eu procurei acompanhar de perto as notícias, me aprofundar para trazer aqui um pouco de conteúdo para você. Que foi tido por muitos espectadores como um casal tóxico. Além disso, num determinado momento do programa, esse rapaz, ele vira pra essa menina e fala: você merece umas cotoveladas na boca, algo assim, tá? Não vou saber a frase certinha agora. Enfim, vou te dar umas cotoveladas na boca, enfim. Além da relação ser tóxica já, tanto dela quanto dele, essa frase foi assim, o ápice, né? Tanto que o Tadeu Schmidt, ele se posiciona, acho que de forma muito inteligente, muito polida, ali dizendo que aquilo não era brincadeira, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Obviamente começa a surgir algumas pessoas falando que era armação para ter mais ibope, né?
Eu também não duvido que seja, mas a pauta aqui não é essa. Porque eu acho que esse episódio no BBB ele levanta uma bola que vale muito a pena a gente discutir. Isso realmente vale muito a pena. Eu vejo muitas pautas sendo levantadas, a maioria delas vejo que a gente gasta energia à toa, mas essa é uma pauta que faz sentido a gente parar para discutir. Por quê? Os hoje em dia chamados relacionamentos tóxicos, eles estão muito mais presentes do que nós imaginamos. O que define, na verdade, um relacionamento tóxico? Tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, e até em relacionamentos homossexuais. Abuso, controle, possessividade, quando a brincadeira deixa de ser uma brincadeira e passa a se tornar próximo de um crime. Né? É aquela pessoa que não pode sair sem a outra pessoa estar perto, ou que pede permissão para fazer tudo para outra pessoa. Isso vai se categorizando como relacionamento tóxico. O grande problema é quando surge um caso desse, ele é evidenciado e ele é execrado pela grande massa, a gente deixa de perceber que esse tipo de relacionamento está presente até nas brincadeiras de TikTok, de Reels, por exemplo, né? O que eu mais vejo hoje, o que mais está em alta nas trends, quando eu estou ali rolando, sem fazer nada, os vídeos do TikTok, são tags de casais. E muitas dessas tags, elas banalizam, elas brincam algo que é sério. Trazem à tona o caso da menina que não pode ver o celular do namorado dando sopa, que já vai lá ver se ele está falando com outras. Ou do cara da pessoa que não responde, aí o seu namorado ou namorada já manda mensagem pensando que você está com outra, e a gente torna isso engraçado. Só que na verdade, gente, isso aqui é algo muito sério. Eu não quero, assim, trazer um tema e tentar meter Bíblia no meio, sabe? Eu quero fazer isso de forma mais que faça sentido. Eu quero ser que traz o tema, tal, e joga um verso bíblico já. Não, porque o evangelho, ele, como um todo, ele é muito contundente no que tange a relações humanas, principalmente de marido e mulher. Ou de namorado e namorada. Do respeito que o homem tem que ter à mulher, que a mulher tem que ter ao homem, né? Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres estejam sob a mesma missão do seu marido. É daí que vem a palavra submissão, que causa tanto rebuliço hoje. Então, a Bíblia ela é muito categórica, inclusive tem um livro nela chamado Cantares que traz à tona a intimidade de marido e de mulher, que deve acontecer dentro dos limites do casamento, dentro dos limites de uma aliança. Só que quando a gente... Eu acho muita hipocrisia da nossa parte, nós como sociedade, a gente execrar um indivíduo. Não estou dizendo que ele está certo, tá? Não estou dizendo que o casal está certo, mas a gente endemoniza um indivíduo desse, mas em seguida ri de um videozinho que aborda esse tema no TikTok, só que aborda de uma forma engraçada. Banalizou tanto que isso se tornou engraçado. Putz, não posso ir no futebol porque minha mulher não deixa. Aí isso se torna piada. Eu falo disso porque eu sou um homem e é o contexto na qual estou mais inserido. Né? A minha relação com a Nadine, ela não é assim, tipo assim, longe de ser um padrão para todo mundo, né? A gente tem o nosso mecanismo, a gente se entende bem dentro daquilo. Mas a gente sempre conversa no que tange a evitar e a buscar um relacionamento que seja saudável para os dois. Tanto na questão financeira, na questão sentimental, na questão emocional. Um dia eu vou gravar um vídeo só com ela, da gente falando tanto como a gente se conheceu, mas também assim, os passos para ter um relacionamento saudável. Eu acho que isso parte do momento que a gente começa a parar de rir e considerar essas coisas engraçadas.
Tadeu falou uma coisa nesse recorte que é muito verdade. As pessoas que estão de fora, elas conseguem ter uma noção melhor. Então eu acho que assim, claro que você não vai dar trela para todo mundo, porque mesmo dentro da família tem muita gente que só quer se meter. Mas também tem muitas pessoas, algumas pessoas ao redor do casal que apoiam esse relacionamento e que conseguem perceber se algo está errado muito antes do casal, porque o casal ele está dentro de um mecanismo. Todo casal tem isso, tá? Seja namorado ou seja casado, noivo. Ele tem um mecanismo de funcionamento. E aí esse mecanismo ele vai rodando, ele vai funcionando. Só que tem alguns momentos que esse mecanismo ele começa a ficar um pouco agressivo. Agressivo não no sentido de violência, mas agressivo no sentido de funcionar mesmo. Sabe, começa a dar uns panezinhos e tal. Se você pegar o motor de um carro, você vai ver que tem várias engrenagenzinhas ali. Quando uma não começa a rodar bem, o carro tem um problema. E no namoro, no relacionamento, é exatamente a mesma coisa. E quando essa engrenagem começa a não funcionar bem, muitas vezes o casal não percebe, mas as pessoas que estão de fora percebem. Entendeu? Eu acho que isso é um tema que a gente tem que debater, que a gente tem que discutir, que a gente tem que gastar tempo conversando sobre, orientando pessoas que estão próximas a nós e procurando dentro dos nossos próprios relacionamentos nos questionar e tentar perceber se aquilo que nós estamos enxergando como algo simples não está sendo algo tóxico. Porque às vezes é muito fácil cair nisso, né? Hoje a gente está bombardeado por tanta coisa, tanto videozinho, muita coisa engraçada e tal, e isso vai tomando o nosso tempo e fazendo parte do nosso dia a dia, que a gente nem se percebe. Às vezes eu mando um vídeo pra Nadine, ou ela manda um vídeo pra mim, um dos dois acha engraçado, mas um dos dois talvez, já aconteceu isso várias vezes, tem a percepção e fala, putz, isso aí não é legal. Eu não achei engraçado, né? Não faria o mesmo. Acho que tá, por mais que seja engraçado esse vídeo, tá um exemplo do que não fazer. Entende? Então, o relacionamento saudável, ele parte por respeito. Não vou nem falar de agressão, tá? Mas ele parte por respeito, por entender como é que o outro funciona, entender como é que foi a criação do outro, entender qual o contexto que a outra pessoa esteve inserida, né? Qual foi a cultura familiar da outra pessoa. Entender os defeitos, saber lidar com os defeitos, entender as qualidades, mas também ter um equilíbrio entre você não amar a pessoa pelas qualidades dela, porque isso não é amor, isso é mérito. Quando assim, a galera pergunta o que você viu na Nadine, fala, cara, eu não sei explicar. Ela tem qualidades muitas, mas não é por causa disso que eu amo ela. Se fosse por causa disso, seria mérito, não seria amor. O amor de Cristo para conosco não foi porque a gente merecia. Longe disso. E sabe, quando Deus fala, criemos pois o homem à nossa imagem, sabe o que ele faz? Ele vai lá e cria um casal. Porque ele queria que a mesma intimidade entre eles na Trindade fosse replicada no relacionamento do casal. Do primeiro casal e nos nossos dias também, dos nossos primeiros pais. Respeito, prazer um no outro. Momentos de intimidade, momentos saudáveis, de conversa, de relacionamento, olho no olho, dizer eu te amo e tudo mais. Então, obviamente, o mundo desvirtuou isso tudo. Né? Hoje você fala casamento virou uma piada, e casamento é uma instituição criada pelo... Antes de existir igreja, já existia a instituição do casamento. Mas isso é algo que vale a pena a gente discutir. Acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, eu tenho outras coisas ainda para falar. Mas que a gente fique alerta, sabe? Em relação a essas coisas. Também surgiu, eu acompanho muito esporte, principalmente futebol. Só que muitas coisas que acontecem no futebol, fura a bolha do futebol e toca em outros assuntos que são muito importantes. O primeiro deles é do Vinícius Júnior, porque tipo assim, hoje o Vinícius é o jogador que mais sofre faltas do mundo. Só que ele também, já há muito tempo, ele vem sofrendo muita perseguição racial na Espanha. E aí que é o ponto. E ele se posiciona e vai lá e muitas vezes não acontece nada, o Ministério Público...
a visão da Espanha sobre esse tipo de ato é bem diferente do Brasil. Lá eles estão bem mais atrasados que nós em relação a isso. Ali o racismo ele entra como uma ofensa como todas as outras, sabe? Por isso que tem muita passação de pano e tudo mais. Isso, quem está falando não sou eu, são correspondentes jornalísticos, jornalistas que moram lá. Só que isso também levanta uma bola que vale a pena a gente discutir. Eu vejo muita militância em cima de episódios que realmente não merecem a nossa atenção, sabe? Porque a militância, ela não está interessada em defender a minoria. Ela está interessada em defender a sua própria agenda. E ela se utiliza, esse viés político se utiliza de determinados casos que favorecem a agenda dessa militância. Portanto, você tem dois extremos. O extremo político, que qualquer coisa que você falar sobre questões raciais, sociais, esse extremo político já vai te chamar de esquerdista. Né? É considerar que todo mundo tem direito igual e tudo mais, enfim, fecha os olhos para essas questões de gênero e para essas questões raciais. E você tem um outro extremo, que não está nem aí para essas minorias, que não está nem aí para essas classes de pessoas, mas que se utiliza, diz defender, mas só se utiliza de casos inteligentemente colocados para defender a sua própria agenda. E aí você tem quilômetros de distância de pessoas que não estão tendo seus direitos representados. Observe quão grave que isso é. O caso do Vinícius, repito, ele levanta uma bola que realmente faz a gente pensar. Porque são casos de racismo clássico. Assim, escrachado, dele sair de campo, a torcida chamar ele de macaco. Ou um jornalista espanhol no meio de um programa, no estilo Ratinho, lá na Espanha, falar que ele tem que parar de fazer macaquice. Entendeu? Então isso é um caso grave que vale a pena a gente discutir. Que vale a pena a gente debater. E o racismo, gente, ele existe. Sabe, ele existe. Eu não acho que a gente tem que se debruçar apenas em movimentos antirracistas ou militâncias. Porque quando eu tenho o evangelho ele está acima de tudo isso, sabe? Ele é muito melhor do que tudo isso. O evangelho defende o direito de todos, sabe? O direito de todos à vida, o direito de todos a conhecer a Cristo, o direito de todos à liberdade. O evangelho propõe isso e Cristo, através do seu discurso, propôs isso. Tanto que quando a mulher samaritana tem a conversa com ele, aquela conversa transformadora em João capítulo 4, Jesus fala, olha, não vai ser mais sobre templos. Todos poderão adorar de qualquer lugar. Então Jesus ele rompe essas barreiras, né? Essas barreiras, esses limites territoriais que eram colocados pelo povo judeu na época. Então Jesus ele quebra todas essas barreiras, né? Tanto homem quanto mulher, ele vai e coloca todo mundo assim no mesmo pote de misericórdia e tudo mais. Então acho que a gente não deva mergulhar todas as nossas esperanças nisso, porque as nossas esperanças têm que estar em Cristo, mas isso é algo que merece sim a nossa atenção. É algo que existe e é algo que a gente tem que discutir. Sobre o Vinícius Júnior, cara, enquanto não houver uma atenção da mídia espanhola, a imprensa espanhola, para os ataques que ele vem sofrendo, isso só vai continuar, sabe? Você vai ter mais torcedores xingando ele de macaco. Coisa que aqui no Brasil a gente já está bem mais avançado, né? Teve o caso da torcedora do Grêmio, que xingou o goleiro Aranha de macaco, e ela acabou sendo... O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa disso. Então aqui a gente já está mais avançado nesse sentido. Uma outra questão que levantou muitas... também muito burburinho da mídia, e que eu acho que a gente pode, de certa forma, correlacionar, porque lá na Espanha eles estão muito mais avançados nisso do que nós aqui no Brasil, é o caso do Daniel Alves, que até agora o que se mostra foi realmente uma agressão sexual. Inclusive saiu uma notícia hoje que teria outra vítima envolvida,
nesse caso, e se você pegar o protocolo espanhol, ele é perfeito, ele não dá brechas. Teve um caso na Espanha alguns anos atrás, do estupro coletivo de uma menina. Desde então eles reformularam todo esse protocolo no que tange a agressão sexual para não haver brechas, e aí o Daniel Alves ele teve sua prisão preventiva. Por que eu estou levantando essa bola? Né? Não cabe a mim aqui julgar, porque isso é papel da justiça. Né? Isso posto, até agora, com as informações que a gente tem, deve ser condenado sim. Até agora, com as informações que a gente tem, aqueles que acusam, que chamam, que agridem verbalmente o jogador Vinícius Júnior por causa da cor da pele, tem que ser punido sim. O clube da qual esses torcedores fazem parte tem que ser punido sim. Mas olha a diferença, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está mais avançado nessa questão racial, a gente está engatinhando ainda nessa questão de defender o direito da vítima de agressão ou de abuso sexual. Porque aqui, não sei, não vou conseguir agora encontrar motivos concretos para isso, acredito que seja muito da nossa cultura, uma cultura extremamente sexualizada. Mas a gente teve o caso da menina, não lembro o nome agora, inclusive eu estava conversando com a Nadine agora há pouco, a respeito disso, que ela foi estuprada numa balada, foi encontrado no corpo de delito vestígios, e ela foi simplesmente humilhada, porque foi durante a pandemia, e durante a sessão, não sei se era uma audiência, mas durante a sessão ela foi simplesmente humilhada por um dos advogados presentes, porque ela era modelo. E aí o advogado trouxe à tona as fotos dela, de topless, alguma coisa assim, e cara, simplesmente humilhou essa menina. Simplesmente também porque o cara que cometeu o crime, ele tinha muito dinheiro. Então, enquanto lá eles decretam prisão preventiva até ter uma apuração melhor dos fatos, cara, aqui um cara é solto, porque tem dinheiro. Entendeu? Estupro, gente, nunca vai ser culpa da vítima. Eu fico muito triste de ver movimentos como o feminismo, e vou expor aqui com todas as letras, escolhendo apenas alguns casos que favorecem uma agenda política para que eles lutem, para que esse movimento ele acolha. E criando outras pautas que não valem a pena ser discutidas quando tem casos muito mais concisos e contundentes para ser debatidos e defendidos. Eu fico muito triste em ver uma onda de meninas cristãs que se dizem feministas. Uma das Simone de Beauvoir, não sei se foi o nome certo agora, que é o nome francês. Mas se você estudar, ela é uma das principais autoras do feminismo contemporâneo. Ela, junto com Jean-Paul Sartre, fomentava relações pansexuais com crianças. E essa é a principal autora do feminismo contemporâneo. E quando você pergunta para uma menina que se diz feminista, se ela conhece, a mulher vai falar que não conhece. Porque simplesmente acha que mulheres têm que ter os seus direitos. Eu concordo, mulheres têm que ter o seu direito. Mas você está se pautando nisso pelo quê? Você acha que você precisa fazer parte de um movimento como esse? Que na prática está muito mais contra os homens do que a favor das mulheres? E para mim não faz sentido alguém que se diz cristão, que se diz seguidor de Cristo, que luta contra a própria carne, que quer ver Cristo voltar, se dizer feminista. Porque o evangelho, ele é melhor do que tudo isso. Ele é muito mais completo do que qualquer outra ideologia que já surgiu ou que possa surgir. Sabe, com esse vídeo, um pouco fora do padrão que eu estou acostumado a gravar, nem sei se é um padrão, né? Mas eu senti no coração de trazer esses temas à tona, porque são temas que vale a pena estar nas nossas mesas, estar nos nossos púlpitos, para que a gente desenvolva senso crítico. Eu não quero forçar você aqui
até a mesma opinião que a minha. Só quero despertar a você um melhor senso crítico para as coisas, sabe? Para a gente não apenas se debruçar em opiniões de terceiros, mas para a gente entrar em contato com os fatos e ter a nossa própria opinião pautada naquilo que Cristo já falou e pautado no relacionamento vivo com Cristo e com o Espírito Santo. Eu acredito muito que o Espírito Santo ele vai conduzir nós a um nível de maturidade onde a gente tenha sabedoria, tato para lidar com essas questões. Porque muitas dessas questões que eu te falei aqui foram pontuais porque surgiram na mídia, né? Mas existem muitas outras coisas que acontecem em outros âmbitos, inclusive em âmbitos religiosos, e vale a pena a gente abrir o olho para isso. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente e a gente se vê no próximo